Bom dia, amigo. Como é bom nos encontrarmos nesse início de dia, nessa quinta-feira. Para alguns já o começo de um feriado, de um feriadão, né? Para outros ainda um dia normal de trabalho. Eu diria para a grande maioria das pessoas ainda um dia normal de trabalho. Mas eu quero dizer da minha alegria de poder chegar até você, onde quer que você esteja, em casa, no trabalho, talvez alguns já a caminho do trabalho. Mas é um privilégio poder contar com sua companhia e com sua atenção neste instante. Quero mais uma vez chamar sua atenção para aquilo que a palavra de Deus nos diz, no desejo de que esta palavra fale ao seu coração. Temos aproveitado uma ênfase especial esta semana nas Escrituras, temos falado muito sobre a Bíblia e quero mais uma vez falar sobre esse assunto hoje. Mas quero antes disso me dirigir a você que completa mais um ano de vida, exatamente no dia de hoje, para lhe desejar um feliz aniversário, transmitir nosso abraço carinhoso de nossa equipe, de nossa igreja e dizer do nosso desejo de que as bênçãos do Senhor estejam sobre sua vida de forma generosa. Muitas felicidades e que Deus o abençoe. Queria ler com você o texto que está no livro de Josué, no capítulo 1, e eu quero ler o versículo 8, que diz o seguinte: Não cesses de falar desse livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Esse texto encontrado no livro de Josué faz parte de um momento em que Josué é desafiado para suceder Moisés. Você conhece a história do grande líder Moisés, que guiou o povo na saída da terra do Egito, na peregrinação por 40 anos no deserto, e agora o povo chega à terra chamada de Terra Prometida, região de Canaã, região da Palestina. E ao chegar naquela terra, Moisés termina o seu ministério e a sua existência. Moisés não chega a entrar na terra, ele é à vista de longe. Agora, Deus escolhe um novo líder para estar à frente do seu povo, e esse líder é Josué. Como era de se esperar, a primeira reação de Josué é de receio e temor diante da tarefa gigantesca que ele tem pela frente, diante da grande dificuldade que seria a conquista daquela terra e diante do desafio de suceder Moisés. Ou seja, o fato de ele ter um grande povo para liderar, o fato de ele ter um processo difícil agora, que era justamente a luta contra os povos que ali estavam instalados, acrescido do desafio de suceder Moisés, tudo isso pesa sobre os ombros de Josué e é natural que ele tenha certo receio, certo temor, ainda que ele viesse convivendo com Moisés ao longo de muitos anos, ainda que conhecesse essa história, naturalmente o desafio é muito grande. E é nesse momento que Deus traz algumas palavras de instrução e de estímulo a Josué. Eu diria que especialmente o versículo 8 tem uma carga muito grande de orientação. O versículo 9 tem uma carga muito grande de estímulo, de incentivo, de ânimo. São dois versículos lindíssimos. E nesses dois versículos, Josué é instado a ter confiança e segurança. O versículo 8 aponta o caminho. Buscar no livro da lei, na lei de Deus, a orientação para viver e para se conduzir. É interessante perceber que o que havia de livro da lei ali era muito pouco em relação ao que temos hoje. Havia a Torá, os 5 primeiros livros para nós da nossa Bíblia. Na verdade, o que Josué tinha era basicamente a apresentação dos mandamentos de Deus. Nós temos uma revelação muito mais completa, com toda a história que se segue após o período de Josué, com toda a riqueza e profundidade dos livros poéticos, com toda a revelação encontrada nos livros proféticos e, sobretudo, com a mensagem do Novo Testamento, quando aí sim o plano de salvação de Deus é concretizado
em Cristo Jesus, e nós temos até as promessas do livro do Apocalipse, ou seja, nós temos o texto completo da revelação divina. Se para Josué o pouco de que ele dispunha já seria suficiente para que sua vida fosse conduzida sabiamente, muito mais nós temos razão para buscar na palavra de Deus esta sabedoria. Sabedoria para viver, sabedoria para encontrar o caminho certo. É curioso, por exemplo, que esta mesma ideia do meditar na lei do Senhor de dia e de noite aparece no primeiro Salmo. O Salmo 1 diz que bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. É bem verdade que em nossa vida diária, a palavra de Deus às vezes tem que disputar espaço com muitas conversas, tem que disputar o espaço com muitas ocupações, com muitas coisas que enchem a nossa mente, que ocupam a nossa atenção e que nos desviam o foco. Apesar de tudo isso, meditar na palavra de Deus vai nos outorgar, vai nos proporcionar a sabedoria para viver. Sabedoria para tomar decisões, sabedoria para que nos comportemos adequadamente em diferentes situações da vida, sabedoria para agir, sabedoria para reagir. Quando os princípios e valores encontrados na palavra de Deus são incorporados, são assimilados por nós, nós vemos a vida de forma diferente, nós vivemos a vida de forma diferente. Nossa postura em relação aos outros, nossa atitude diante da existência, tudo isso passa a ser influenciado pelos princípios e valores apresentados na Bíblia Sagrada. Você pode acumular ao longo de sua existência muitos conhecimentos e muitas informações. A Bíblia nos proporciona sabedoria, uma sabedoria que faz toda a diferença no rumo que damos à nossa vida, na direção que damos ao nosso viver. A verdade é que a recomendação de Deus para Josué traz consigo uma promessa. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Podemos sim viver de forma prudente, correta e adequada, quando a palavra de Deus faz parte da nossa vida e nela meditamos permanentemente. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado por tua palavra. Muito obrigado pela sabedoria que ela nos proporciona para viver. Ajuda-nos, Senhor, a desviar a nossa atenção de tantas coisas, ocupações, pessoas e informações que ocupam a nossa mente, demandam o nosso tempo. E ajuda-nos a buscar mais a Tua palavra, para encontrar nela, Senhor, a sabedoria necessária para viver, a instrução para caminhar, a luz para guiar os nossos passos. Que essa seja a atitude de cada amigo que nos assiste nesse instante. No nome de Jesus. Amém. Lá vem o sol pra dizer que é dia, enchendo a terra de luz, a noite, despontando no horizonte. Lá vem o sol quando fim a noite, pra dizer que é dia. Em BBU, cremos na importância de uma educação centrada em Cristo e, ademais, cremos em Ti, líderes servidores.